casa que respirava de noite. Quando Helena assinou o contrato de aluguel, a corretora sorriu como quem se livra de um segredo pesado demais. A casa é antiga, mas charmosa, dissera ela, desviando os olhos para o corredor vazio. O preço era bom demais para recusar, e Helena, recém-separada e cansada do barulho da cidade, aceitou sem hesitar. Só depois percebeu que o silêncio de certos lugares não é paz, é aviso. A casa ficava no alto de uma ladeira de terra, cercada por árvores que pareciam se inclinar para ouvir. O ar lá dentro tinha cheiro de madeira molhada e algo mais. Algo doce, quase orgânico. Helena atribuiu ao mofo. Estava decidida a recomeçar sua vida ali, mesmo que a casa tivesse personalidade demais para o seu gosto. Na primeira madrugada, às 3h17, Helena acordou com um som profundo e úmido, como alguém enchendo os pulmões muito devagar. O som veio das paredes. Ela congelou na cama. O barulho se repetiu, grave seguido de um suspiro soltando ar por entre lábios rachados. Helena sentou, acendeu o abajur e ficou ouvindo, tentando racionalizar. Encanamento antigo, dilatação térmica, vento passando pelas frestas. Mas o vento não tem ritmo, o encanamento não suspira. Com o coração acelerado, Helena encostou a mão na parede ao lado da cama. A madeira pulsou sob seus dedos. Uma vibração lenta, cadenciada. Não era metálica, não era mecânica, era orgânica. Ela retirou a mão imediatamente. Tentou dormir de novo, mas o som continuou até o amanhecer, sempre no mesmo ciclo. Inspirar, expirar. Como se a casa estivesse dormindo ao lado dela. Helena decidiu ignorar. Mudanças recentes, mente cansada. Tudo podia ser explicação. Mas na terceira noite, quando ia apagar as luzes da sala, viu o corredor se estreitar. Não era uma ilusão. Ela viu literalmente o vão entre as paredes diminuir, como duas costelas se aproximando. As ripas rangiam como articulações antigas. A parede direita avançou alguns centímetros, depois voltou ao lugar como se estivesse se ajustando, desconfortável em sua própria estrutura. O ar ficou quente, úmido, quase como o hálito de alguém próximo demais. Helena recuou tão rápido que tropeçou no tapete. A casa inspirou longa e profundamente. Ela correu para o quarto e bateu à porta. Começou a notar outras coisas. O piso estufava em certos lugares como carne sob pressão. O cheiro doce aumentava de madrugada, lembrando um corpo febril. As portas pareciam selar atrás dela, fechando com força maior que a necessária. A casa não era velha, a casa era viva. Desesperada por respostas, Helena mergulhou nos documentos antigos deixados na gaveta da cozinha. Entre contas e registros de impostos, encontrou um envelope amarelecido, sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita com pressa. A casa alimenta-se do que abriga. Atrás do papel havia uma lista de nomes riscados. Alguns tinham datas, algumas datas eram recentes. Helena sentiu a nuca gelar. Havia nomes suficientes para parecer uma linhagem de vítimas. Quando tentou abrir o computador para pesquisar sobre a casa, descobriu que não havia internet. Mesmo que a corretora tivesse garantido que já estava instalada. O roteador estava morto, como se algo tivesse drenado sua energia. A casa respirou atrás dela, longa e profunda. Helena empurrou a cadeira para longe da parede. Às 3h17, como sempre, a respiração começou. Mas naquela noite o som mudou. Já não parecia sono, parecia fome. As paredes vibravam mais rápidas como batimentos de um coração excitado. O piso se ondulava sob os pés, como músculo reagindo ao toque. Helena tentou sair do quarto, mas a maçaneta grudou em sua mão, quente e pulsante como tecido vivo. Ela puxou, mas a porta parecia colada com pele. "Deixe-me sair!" gritou batendo. A casa respondeu com um estalo profundo que fez poeira cair do teto. As paredes ao seu redor se aproximaram alguns centímetros, como costelas comprimindo um pulmão em plena inspiração. Helena recuou até o canto. A madeira atrás de si estufava e retraía, numa cadência que acompanhava sua própria respiração, como se a casa estivesse tentando sincronizá-la. O chão começou a criar fissuras, não de rachaduras secas, mas de abertura orgânica, como se a casa estivesse dilatando algo. Uma fenda rosada se abriu no piso. Um cheiro úmido e quente subiu, acompanhado de um líquido viscoso que escorria devagar. Parecia saliva. Helena engoliu o grito e correu para a janela. Tentou abri-la, mas o vidro parecia preso ao caixilho por algo fibroso, como membranas. Ela chutou, bateu, empurrou, nada. A casa inspirou fundo, tão forte que o ar dentro do quarto foi sugado de leve, fazendo os ouvidos dela estalarem.
Ela sentiu que precisava fugir agora. Desesperada, Helena pegou a cadeira e arremessou contra a parede. Esperava rachaduras. Em vez disso, a parede cedeu como carne mole, absorvendo a cadeira com um som encharcado. O objeto foi puxado lentamente para dentro, desaparecendo. Helena recuou horrorizada. As tábuas vibravam, aceleradas. A casa estava acordada e estava animada. Uma porta no corredor se abriu sozinha, escancarando como uma boca faminta. Por dentro não havia quarto, apenas um túnel orgânico pulsante coberto de membranas que brilhavam com uma umidade quente. Um ar quente saiu dali, como o hálito de um animal gigante. Não, sussurrou Helena, sabendo que aquele era o caminho pelo qual os outros nomes da lista tinham passado. A casa deu um suspiro profundo. Helena sentiu o ar sendo puxado, seu corpo sendo arrastado alguns centímetros para frente. O corredor começou a se expandir e contrair, empurrando-a como ondas peristálticas. A casa estava tentando engoli-la. Helena correu para a porta principal. Ao segurar a maçaneta, sentiu algo se movendo do outro lado. Fibras contra a madeira, como músculos fechando uma boca. A porta se arqueou para dentro, criando um lábio de madeira viva que selou qualquer brecha. A casa suspirou, desta vez irritada. O piso se abriu sob seus pés, revelando uma cavidade viva, cheia de veias pulsantes. Helena saltou para o lado, escorregando em algo viscoso. O líquido era quente, pegajoso, e grudava nos seus tornozelos como dedos insistentes. O corredor começou a estreitar atrás dela, como um esôfago comprimindo a presa. Helena correu para a sala, tropeçando nos próprios pés, escorregando no chão que parecia mover-se como músculos sob pele. Chegou à janela e viu lá fora 2 pessoas paradas na rua. "Socorro!" gritou, batendo no vidro. As figuras não se moveram, não piscavam, não reagiam. Quando o luar iluminou seus rostos, Helena viu. Eram manequins de pessoas. Estruturas falsas de carne dura, deixadas ali como iscas, como versões anteriores da casa, tentando simular normalidade para atrair novos moradores. A casa respirou atrás dela, um suspiro tão profundo que fez o vidro tremer. De repente, o teto começou a abrir lentamente, como pálpebras se separando. Entre as vigas, algo brilhante, úmido e nervoso se revelou. Uma massa pulsante, com veias grossas e quentes. Um cérebro enorme, atravessado por vigas que funcionavam como ossos. A casa não estava apenas viva. A casa pensava, e estava olhando para ela. Helena percebeu então o que a lista significava. Cada nome riscado era uma refeição. Cada morador alimentava o organismo, fortalecendo-o. Ela era apenas a próxima porção. Sem saída, Helena agarrou um pedaço de madeira do chão e começou a golpear a parede com todas as forças. Desta vez a casa gritou. Não foi um barulho humano. Foi o som de um animal gigante ferido ecoando por toda a estrutura. O chão tremeu, as paredes se contraíram violentamente e o ar ficou tão quente que parecia vapor. A casa tentou abocanhá-la novamente, abrindo fendas em formato de bocas nas paredes, no chão, no teto. Tudo pulsava, tudo respirava, tudo a chamava para dentro. Helena correu para o fundo da sala, onde havia uma pequena porta de depósito. A porta estava seca, rígida. Era a única parte da casa que não parecia viva. Ela empurrou, entrou e trancou por dentro. A casa bateu contra a porta, fazendo-a tremer, mas não conseguiu atravessar. Aquela parte não estava integrada ao organismo. Talvez fosse original antes da transformação. Helena ficou ali, imóvel, ouvindo a casa gemendo. O som durou horas. Às 6 da manhã, a respiração cessou. A casa adormeceu. Quando o sol nasceu, Helena abriu a porta devagar. A casa estava imóvel, silenciosa, como a estrutura velha que ela havia conhecido no primeiro dia. Mas ela sabia, aquilo não era descanso, era digestão. Helena correu até a porta da frente e, desta vez, ela abriu com facilidade. Saiu correndo pela rua descalça, coberta de líquido viscoso, sem olhar para trás. 3 dias depois, a corretora colocou um novo anúncio. Aluga-se casa charmosa em local tranquilo, ideal para quem busca paz. O preço estava ainda mais baixo. Enquanto tirava fotos externas, ela encostou a mão na parede da fachada. A casa respirou sob sua palma. A corretora sorriu.